A formação territorial do Brasil. Em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua caravana no Brasil, os índios foram dizimados, pois não se sujeitaram a trabalhar com disciplina para os portugueses colonizadores. No século XVI, o primeiro produto começou a ser cultivado e exportado. Para o crescimento econômico brasileiro, o açúcar. Depois, começou a ser exportado o ouro e o café, que foram considerados um dos principais produtos exportados. Não havia investimento na infraestrutura. Por isso, usaram a mão de obra escrava como técnica de cultivo. Durante o período do Renascimento absolutista, Nicolau Maquiavel analisava a política como ela é e definiu o ser humano como manipulador e sedento de poder. Com a chegada da família real no Brasil, uma estrutura política, econômica e cultural foi montada, culminando em 1822 a independência do Brasil. Em 1888, marcou-se o fim da escravidão e em 1889 o fim do período imperial, com a implantação do sistema político republicano. Em 1930, a estrutura agrária dominou a velha República Brasileira e a política de café com leite alternou o poder de São Paulo e Minas Gerais. Nesta época, Getúlio Vargas sobe ao poder com o anúncio da Revolução Política. De 1951 a 1954, o governo foi marcado pela centralização política e um misto de ditadura populista por ser considerado o pai dos pobres. Entre 1500 a 1945, o Brasil caiu na ditadura getulista, mas saiu das garras do império, vivenciou a democracia de oligarquias sustentada pelo coronelismo. A partir de 1956, houve o período desenvolvimentalista para o Brasil, com Juscelino Kubitschek, até 1964, formando um novo período da ditadura militar, que só terminou com as eleições indiretas que devolviam o poder aos civis, com Tancredo Neves eleito presidente e José Sarney vice. Em 1989, ocorreu a participação do povo, quando Fernando de Collor foi eleito presidente do Brasil. Desde então, o Brasil vive em um sistema de voto direto, democrático e republicano. A mobilização dos povos no Brasil foi quase sempre marcada por questões políticas estruturais. O aparecimento de revoltas veio a partir da ideia de que as riquezas não estão distribuídas em partes iguais para todos. Assim, nasceu no Brasil que a única forma de garantir os direitos era por se rebelar contra os políticos. Tivemos vários movimentos de iniciativa popular. Esses movimentos tiveram quase sempre como figurante principal pessoas desfavorecidas de cidadania que buscavam a liberdade acima de tudo. A concretização dos direitos de todos os brasileiros se fortaleceu a partir do início da nova República, em 1985, data do fim da ditadura militar e início da construção da nova Constituição que foi promulgada em 1988, onde fortaleceu o movimento social popular. Esses movimentos sociais combateram a corrupção, defenderam os direitos, conteram a inflação política, pública e sociais. A República Federativa do Brasil se constituiu em Estado democrático de direitos e um dos valores básicos desse regime é a liberdade de expressão e de manifestação.